E aí, Ju, já entrou? Que rápido. Deixa eu aceitar a Ju aqui. Entrando. Vocês me ouvem? Alguém dá um toque aí, por gentileza. Olá, meu Ó, querido. Aqui o negócio é rápido. tudo bom? Tava na expectativa ali já. Eu tô de férias, então tô bem tranquila. Boa Beleza. noite, galera que tá entrando. Boa noite, meu amigo. Queria começar essa live te desejando um feliz aniversário. Muito obrigado. É quase. Trintei. Trintou. E eu quarentei na quarentena, então a gente tá bem servido de aniversário esse Ah, ano. ótimo. Uma nova década pra gente. Pra gente. Bom, vocês estão me ouvindo bem? Você tá me ouvindo bem, querido? Eu tô sem fone, tá? Desculpa, mas acho que dá pra me ouvir bem, né? Dá. Beleza. O pessoal está dando parabéns aqui. Pessoal, depois dá um feedback para a gente se vocês estão ouvindo legal. E eu vou começar já falando, porque senão depois na gravação fica aquela coisa bem estranha no início de live, né? Eu gosto de já começar explicando as coisas e assim a galera vai entrando, depois a gente entra no conteúdo. Posso, querido? Vai lá, manda ver. Tu que manda hoje. Eu que mando. Meus amores, então assim, essa live teoricamente foi um convite que. O áudio está ótimo, beleza. Foi um convite que eu fiz para o Felipe, então era para eu ter iniciado a live, mas ele não sabe se vai deixar a live salva. Então a gente Vai está. depender. Vai depender do decorrer da conversa, né? E a gente, enfim, começou pelo dele, mas depois a live vai ficar salva no meu canal do YouTube se ele deixar ficar salva no Instagram. Então vamos ver como é que vai rolar. Meus amores, é o seguinte. Eu conheci o Felipe no ano passado, parece que tem mais tempo, né, Fih? Porque já aconteceu tanta Parece. coisa de lá pra cá. Esse ano foi um ano tão longo, né, meus amores? Mas enfim, eu conheci o Felipe há um ano, mais ou menos, e a gente estava na aula da pós de nutrição vegetariana. Eu estava dando um módulo de fisiologia endócrina, estava falando sobre hormônios, e a gente se conectou imediatamente no momento em que eu estava lá na explicação da testosterona, do uso, do abuso, etc. Eu lá fazendo todo o meu discurso. O Felipe levantou a mão e de repente um silêncio na plateia. E aí ele foi e colocou a experiência dele para todo mundo ouvir. E assim, depois que ele terminou de falar, ficou todo mundo assim, sabe aquele um segundo de silêncio? E a única coisa que eu consegui falar depois da fala dele foi muito obrigada por compartilhar com a gente sua história. Porque foi muito importante, não só pelo fato dele ter trazido para a realidade, né, para um caso real, tudo aquilo que a gente estava falando no contexto da aula, como também porque eu acho que o Felipe é uma das poucas pessoas que eu conheço que tem a coragem de falar abertamente sobre um assunto que é tão comum e ao mesmo tempo tão polêmico e tão falado só, né, nos cantos, nas surdinas da vida, etc., que é o uso de hormônios no esporte. Então, só para contextualizar, né? Eu sou médica endocrinologista, o Felipe nutricionista, quem está vendo do meu Instagram. O Felipe é nutri, ele é ex-atleta de fisiculturismo, depois você vai contar essa história melhor, né? Tô só resumindo para a galera que está entrando entender aí o motivo. E é um cara que estuda muito e manja muito das coisas, então as nossas conversas, os nossos debates sempre foram assim intensos nessa área, né, Fih? E eu sempre falei para ele que eu tinha o sonho de que todas as pessoas pudessem ouvir o que ele tem para falar. Porque, como médica, na verdade, assim, o público que usa anabolizantes, né, que faz uso de drogas para o esporte ou mesmo para fins estéticos, está acostumado a ouvir só um lado da moeda, que é o lado dos benefícios, né, da parte boa. Enquanto que eu, como médica, estou muito habituada a ver o deu ruim do negócio. E eu acho que alguém que tem como falar sobre os dois lados assim de forma tão aberta é uma coisa muito rara. Então eu queria primeiramente começar agradecendo você a aceitar falar sobre isso ao vivo. Então, gente, ao vivo não tem edição, ao vivo não tem corte, não tem nada. Vocês vão ouvir ele falar da forma como a gente ouviu lá. E assim, eu estou muito feliz de que mais pessoas possam ter o benefício de te ouvir. Muito obrigada, meu amigo. Valeu. Vamos lá. É a primeira vez que eu tô nervoso fazendo uma live, sabia? E a gente, como a Ju falou, a gente se conheceu numa aula, a Ju estava dando uma aula, na qual eu era
Não era o único, né? Eu acho que estava lá o nosso amigo o pediatra vegano, o Bruno, na sala de aula, mas assim como na nutrição, praticamente durante a graduação só tinham mulheres na aula, na pós-graduação também é praticamente assim. E eu fiquei naquela de falo, não falo, falo, não falo, falo, não falo. E ainda bem que eu falei, porque foi aí que a gente acabou criando uma amizade, né, Ju? É isso aí. E o que eu falei naquele momento foi alguma coisa relacionada a riscos que o uso de esteroides anabolizantes traz, que não são normalmente considerados por aqueles que optam por usar, principalmente por desconhecimento. Porque aqueles que vendem a ideia sedutora de utilizar anabolizantes normalmente estão muito interessados nessa venda. Geralmente são eles que vendem isso, né? É o cara lá da academia, enfim, o personal, o brother, sei lá. E hoje, muito mais comumente, os próprios médicos, né? Quando eu comecei a utilizar esteroides, isso foi com um médico, mas era assim, o único médico que a gente tinha conhecimento na região que a gente sabia que prescrevia esteroides anabolizantes, ainda assim de uma maneira que eu posso dizer que cautelosa, enquanto que hoje isso é relativamente comum, né? Tem muitos médicos que é de conhecimento público que trabalham com isso, receitam, prescrevem, vários nomes são utilizados, né, para mascarar. Antes era simplesmente tomar bomba, né? Agora é reposição, tratamento, Modulação, modulação e por aí vai. Tudo isso. otimização. Eu sou meio desbocado, né? Então eu vou falar do meu jeito aqui. Tudo isso são nomes aí mais bonitinhos para bomba. É bomba e pronto. E por um lado eu tive sorte porque eu fui educado, por assim dizer, em relação aos esteroides, por uma página que era a única que existia na internet sobre musculação naquela época que eu comecei. E o cara, que até hoje está por aí, eu não acompanho mais o conteúdo dele, mas eu sei que ele ainda produz conteúdo na internet. Ele era um cara que incentivava, não é que incentivava, né? Ele não incentivava o uso de hormônios, mas ele recomendava que qualquer um que fosse utilizar hormônios fizesse isso com acompanhamento médico. Era imprescindível, nas palavras dele, né, que se tivesse um plano de saúde para garantir, se alguma coisa pior acontecesse, teria um suporte maior. Não recomendava de forma alguma para iniciantes, pelo contrário, né, falava que deveria ter uma longa experiência de treino, de dieta e tudo mais para utilizar. E esse foi o meu primeiro contato. Então eu fui doutrinado dessa forma e nesse sentido eu tive sorte. Mas conta um pouquinho antes, Fih, como que tudo isso começou? Como que foi a sua história no esporte? Porque assim, gente, anabolizante parece que agora, como tem, como você falou, né, médico prescrevendo, e tá todo mundo ficando forte, e essas pessoas estão aparecendo muito porque com as mídias sociais, você não depende mais das mídias tradicionais para que as pessoas te vejam. Então parece que a coisa é muito difundida. Mas assim, eu, por exemplo, quando eu tinha meus 20 anos, e ó, gente, acabei de falar que eu fiz 40, né? Então isso há 20 anos atrás, eu treinava numa academia no subúrbio do Rio de Janeiro, em que a gente subia para uma escada, era no terceiro andar da academia, e na escada a galera aplicava lá o anabolizante antes de entrar para o treino. Então eu já cansei de passar por pessoas aplicando, e como eles sabiam que eu era aluna de medicina na época, eu perguntava, você não sabe aplicar? Não, eu sempre falei, não sei, não quero saber disso. Mas assim, sempre me perguntavam muito, eu sempre me interessei, então assim, isso não é de agora. Algumas mudanças aconteceram ao longo do tempo, até em tecnologia, até em termos de drogas, né? Mas assim, isso é de muito tempo. E eu tenho pacientes que fizeram uso da década de 70, de 80, que eram ex-atletas. Então, no meio do esporte, isso sempre foi muito difundido. E eu acho que com o passar do tempo e com o conhecimento, nem você falou, você foi num site na internet. Hoje em dia, a rede social está na celular, na palma da mão de qualquer pessoa. Então, eu acho que isso está se difundindo mais e é por isso que é importante a gente trazer um pouco da tua história para a gente entender o que motiva alguém a fazer o uso, quais são as seduções que a pessoa se depara nesse meio do caminho, porque no momento que a pessoa está interessada, ela vai buscar informação na internet hoje, né? E na internet só vai aparecer coisa boa, só vai aparecer resultado incrível, só vai aparecer... E isso que você falou, Fih, é muito interessante porque talvez essa pessoa falar de um jeito tão honesto, olha, tem um plano de saúde, vai no médico, faça seus exames, é até raro, porque não é o que a gente vê nos becos e nas esquinas das academias, né?
É por isso que eu digo que eu tive sorte de que o meu primeiro contato com esse tipo de informação foi de um cara que bem orientou, por assim dizer. E quando eu falo sobre anabolizantes, é sempre de uma forma muito aberta, porque eu penso que educar seja realmente a melhor saída. Porque aquele que, primeiro que educando, existe uma oportunidade para essa pessoa conhecer um lado que talvez ela desconhecia, para fazer uma decisão mais embasada, por assim dizer. E segundo, que se ela for usar de qualquer maneira, é melhor que ela faça isso do jeito menos danoso possível, né? E quando a gente faz de conta que isso não existe, a gente abre uma brecha para que coisas absurdas aconteçam como de fato acontecem. Você deve ter contato com várias pessoas assim no consultório e eu também. E eu comecei a treinar musculação com 15 anos e eu tinha muito receio, assim, medo do uso de hormônios. Um medo que eu não vejo mais tão comum hoje em dia, pelo contrário, está se tornando uma coisa banal, né? Como você comentou. Hoje, só tinha esse site que falava sobre isso, e hoje você entra na internet e os caras estão falando tudo, assim. Pode ser que, claro, uma pessoa comum que não está nesse meio, que está aqui assistindo, não tem conhecimento disso, mas para quem já está um pouco mais envolvido, vai encontrar no YouTube os caras falando absolutamente tudo sobre o uso. O que tem um lado positivo, com certeza, e também tem um lado negativo, que por talvez acabar de alguma forma estimulando. E eu fui usar anabolizantes pela primeira vez com 23 anos. Então, Até que você aguentou bem, né? Porque a gente vê muitos adolescentes usando, né? Você, vamos dizer que você começou a musculação com 15 anos, você estava, sei lá, no final da adolescência, vamos dizer assim. E você aguentou até os 23 porque a pressão também é muito grande, né, Felipe, nas academias. Então, mas eu tinha, como eu falei, esse receio, tinha um respeito, por assim dizer, pela droga, que ele acaba se perdendo, depois eu vou falar sobre isso. E eu realmente queria extrair o máximo que eu pudesse natural. Tanto é que qualquer pessoa que convivia comigo dizia que eu usava anabolizantes. Quando eu entrei no exército, com 19 anos, o bullying lá era por conta disso. Eu era chamado de amendoim, que era só a casca, diziam que eu tinha só a casca, mas não aguentava e tal, não sei o quê. E eu dizia que não usava e a galera não acreditava, porque eu tinha um físico acima da média. E por conta da minha dedicação, que era extrema. Mas eu quis dar um passo adiante. Então eu fiz o que eu acabo recomendando para a maior parte das pessoas que me procuram querendo saber disso, que treina e come direito por anos a fio, de maneira consistente, para te ver tudo que tu é capaz de extrair disso. E depois, se tu ainda achar que precisa, se tu ainda quiser dar um passo adiante, tu começa a pensar nesse uso, e aí vem as outras recomendações, de ir no médico, de fazer exame, etc, etc, etc. O que é muito raro, porque a grande maior parte das pessoas quer usar anabolizantes como um atalho, né? Ela quer chegar num determinado corpo mais rápido e mais fácil. Ela não usa o anabolizante para dar um passo adiante, mas sim para cortar o caminho. Então, como eu sempre li a biografia dos fisiculturistas e gostava muito, os caras diziam assim, ó, se tu precisa de anabolizante para ser o melhor da tua cidade, tu não vai ser o melhor do estado. Se tu precisar para ser o melhor do estado, tu não vai ser o melhor do teu país. Então, isso é uma coisa para se usar lá na frente. Extrai ao máximo antes de começar a usar. Então, eu fui bem educado, eu diria, em relação ao uso de esteroides. E demorou, de fato, para eu usar. Foi com 23 anos e hoje, fui tenente do exército, formei mais de 1.000 soldados. O soldado com 18 anos vinha me perguntar como fazer para usar, sendo que ele nunca tinha treinado. Ele estava 3 meses na academia, ou ele estava pensando em começar a fazer academia e ele já queria saber como tomar anabolizante. Então... Você sabe, Felipe, que isso que você está relatando, né, que você ouvia dos seus soldados, eu recebo esse tipo de pergunta no meu direct, aqui na rede social, no YouTube, até no próprio e-mail do consultório, praticamente todo santo dia. As pessoas querem fazer uso como um atalho, exatamente isso. E por quê, né? Alguém até comentou anteriormente aqui nos comentários, porque é um padrão de beleza, porque é sinônimo de um monte de coisa, é sinônimo de... Então, assim, a gente está falando muito abertamente, meus amores, mas a gente não está nessa live para fazer apologia de nada, a gente está aqui para falar a real, né? Só para deixar claro.
E ai, tem muita gente É que legal entrando. ainda não começou, né? Ainda não começou. É, teve uma pessoa que pediu para você mandar o alô pro pessoal do EB, é isso? Do EB é do Exército Brasileiro. Ah, tá, pronto. É isso. Devem ser os caras que vinham me perguntar aí, ó, como tomar banho. Aí, Tô então, essa brincando, mesma né? pessoa colocou aqui: inventaram um padrão de beleza, corpo definido natural é muito mais bonito, fica artificial. É o padrão receitado. E aí, na academia, me indicaram um médico que iria me receitar para ter resultado mais rápido. Você vê, para ter resultado mais rápido. E aí, assim, a discussão começa nesse ponto, né, gente? Mas, enfim, continua seu relato que eu vou fazendo mais intervenções aqui. Ah, teve uma pergunta em relação a uma injeção e teve necrose, processo inflamatório, depois eu explico sobre isso, tá? Mas vamos lá, meus amores. Continua, Fih. Bom, e aí eu fui evoluindo, melhorando meu corpo e tudo mais. Durante esse tempo eu fui estudando o que eu podia sobre esteroides, fui aprendendo e etc. Até que nessa época aí que eu tinha 23 anos, eu tinha um amigo que treinava CrossFit ou funcional, coisa dessa natureza, e veio perguntar se ele podia treinar comigo, musculação, porque ele estava querendo melhorar o corpo dele e o tipo de treinamento que ele fazia não era o ideal para isso, né? O CrossFit lá. Eu falei, beleza, vamos treinar junto. Aí a gente começou a treinar juntos depois da faculdade, nessa época eu fazia administração. E ele foi no tal médico que prescrevia os anabolizantes e fez o primeiro ciclo dele. Bom, depois desse ciclo dele, ou durante, enfim, ele estava com um corpo muito diferente, talvez assim, equivalente ao meu que treinava há 8 anos. E fazia dieta, e fazia tudo certo, e dormia, e não ia para balada porque eu ia perder sono, e não viajava porque eu não ia poder fazer minhas refeições. Eu era realmente, assim, bitolado. E aí eu vi que, pô, não é possível. O cara, em 3 meses, está com o mesmo físico que eu demorei 8 anos para conseguir. E aí, por aquela época, eu também já tinha muito mais dificuldade de ver resultado, porque já eram 8 anos, é difícil evoluir. E fui lá no tal médico. E ele me prescreveu o meu primeiro ciclo. Foram, se eu não me engano, 8 semanas. Eu utilizei testosterona durante 6 das 8 semanas e oxandrolona nas últimas 4 semanas. E foi uma ampola por semana, e a dose de oxandrolona, se eu não me engano, era de 15 miligramas por dia ou 30 miligramas por dia, uma coisa dessa. E tomei aquilo ali morrendo de medo, na verdade, porque, como eu falei, eu tinha um respeito, assim. E no momento em que eu comecei a usar, eu entendia que se eu estou usando, o resto da minha vida, a minha dieta, o meu treino e tudo mais tem que estar 200%, tanto para eu aproveitar ao máximo aquilo, quanto para fazer valer o risco que eu estava correndo, enfim. Então, por exemplo, nem pensar em tomar uma gota de álcool durante esse tempo. Então, fiz esse primeiro ciclo aí, tive um resultado, não foi nada como eu imaginei, que aquilo ia, nossa, ia transformar o meu corpo. Não, não aconteceu isso. Eu evoluí um pouco mais, senti a diferença, porque a recuperação era mais rápida, e dos treinos e tudo mais. Mas aí foi um ciclo e parei, dei um tempo. Não sei quanto tempo depois, eu já não vou me lembrar, eu fui para o próximo. E aí usei de novo, nem lembro os detalhes do que eu usei naquela época, mas eu me restringia nesse momento às drogas que eram obtidas normalmente na farmácia, né? Durateston, Deposteron, Oxandrolona, que era possível de manipular. Ali eu já senti um pouco os problemas do pós-ciclo, porque quando se usa testosterona, né, para quem não está familiarizado, a produção natural do nosso corpo ela para, uma vez que o corpo identifica que tem testosterona sendo injetada, né, exógena, e aí para voltar a produzir a testosterona de forma naturalmente, isso leva um tempo, e essa é talvez uma das piores consequências de se usar anabolizante. Eu diria que uma das piores que a gente sente na pele, porque tem riscos aí que são incalculados, tem coisas que a gente talvez vai colher daqui a não sei quantos anos, mas esse a gente sente na hora, que é uma queda significativa da testosterona. Então, acontece o oposto daquilo que a gente espera e obtém durante o uso. O cara tá o Superman, recupera super rápido do treino, o apetite lá em cima, comendo muita comida, ganhando volume muscular ou definição, dependendo do objetivo, a libido muito alta, e depois para de usar, não tem produção natural, já começa a não se recuperar mais tão bem, já não consegue mais comer tudo aquilo que comia, a libido vai caindo e eventualmente
eventualmente não, fatalmente, a testosterona vai a níveis mais baixos do que ela estava antes do uso. Então, vamos usar um número só para ficar fácil de entender. Digamos que eu tinha 500 de testosterona no exame, aí eu fui para 1.500 usando anabolizante e depois ela caiu para 300. Então, ficou pior do que era no começo. E eu queria só fazer um parêntese aqui, Fih, porque a testosterona ela tem muitos efeitos fisiológicos, ou seja, o nosso corpo, tanto homens e mulheres, né, ela tem efeitos nos homens em relação ao sistema reprodutor, mas ela tem efeito no corpo como um todo em homens e mulheres. Então, na produção do sangue, na questão da massa muscular e em vários outros efeitos. E um desses efeitos é um efeito no sistema nervoso central, no nosso cérebro. E a testosterona ela tem um efeito sobre o humor. Então, da mesma forma que a mulher, no seu ciclo menstrual, ela chega num pico hormonal e, de repente, esse pico desaba e ela menstrua, só que a diferença é uma diferença pequena. E a gente já sofre com isso todo mês. No caso do anabolizante, seria como se fosse uma TPM, só que muito mais intensa, porque você chega num nível muito alto e, de repente, a queda é muito rápida. Então, isso pode deprimir. Isso pode levar, inclusive, a sintomas psicológicos graves, como depressão, né? Como, enfim, várias outras coisas até que o Felipe deve saber melhor, porque também conhece muitas pessoas que relataram isso para você, né? Mas, enfim, continua, querido. E existem outras drogas que eu vou falar depois que afetam demais o humor e causam consequências muito piores do que o uso de testosterona. Que também tem um efeito, além dos fisiológicos que você mencionou, e desse efeito negativo sobre o humor após o uso, mas durante o uso a sensação é de Superman. Isso é um fato. A autoestima fica lá em cima, uma sensação de invencibilidade, realmente. E é por isso que eu acho legal quando você se refere ao uso desses fármacos como drogas, porque são drogas, né? Na verdade, a gente pode usar o termo droga como sinônimo de fármaco na medicina. Fármacos, né? Medicamentos. Medicamentos são drogas, só que são drogas lícitas, né? Mas eu acho legal o Felipe trazer esse termo de uso de drogas, porque são drogas farmacológicas, mas tem um efeito de droga também. Não só na questão do efeito na hora, mas também na questão do efeito de dependência, que eu acho que é onde você quer chegar, né, Fih? Então, sim, acabaria culminando nisso. E o que acontece? A gente sente esses efeitos negativos depois do uso e existe uma saída bem rápida, que é usar de novo. Então, cria-se aí uma dependência psicológica, fisiológica não, mas psicológica sim. E, então, a saída mais rápida é tomar de novo. E eu não lembro quanto tempo eu fiquei sem usar nessa primeira oportunidade. Acredito que até foi um período um pouquinho maior do que os intervalos que eu dei posteriormente. Porque aí eu fiz outro ciclo e depois dei mais um tempo. E depois eu entrei no que hoje se faz habitualmente, que é chamado de Blast and Cruise. O Blast é o momento em que se usa dosagens maiores das drogas. E o Cruise ele é uma ponte entre essa utilização de doses maiores. Então, por exemplo, eu utilizaria 600 miligramas de testosterona durante um período, 8 semanas, por exemplo, baixaria essa dose para 200 durante 1, 2 ou 3 meses e voltaria a usar 600 de novo. Então, deixa-se de fazer esse intervalo entre os ciclos. O intervalo, para que não traga esses efeitos negativos que eu falei de uma testosterona que já não é mais produzida, ele passa a ser feito com doses de testosterona que para os usuários são chamadas de doses muito baixas, mas que para fins terapêuticos já seriam doses altas. Muito altas. Então, muito altas. Quando eu falei para a Ju, quando a gente conversou lá no começo de tudo, não, agora eu estou tranquilo, eu uso só tanto. Ela falou, meu Deus, isso é 3 vezes mais do que o uso terapêutico, por exemplo. Ela diria que vai usar uma ampola aí a cada 3 semanas, talvez 21 dias, depende da situação. Eu estava usando uma por semana. E para isso é extremamente baixo para um usuário de esteroides que chega em doses muito mais altas. Então se cria essa dependência psicológica, porque sair do uso de hormônios é cruel, é muito difícil, exige, eu diria que até um certo preparo psicológico para que não se sofra os efeitos que você mencionou, eventualmente de depressão e outras coisas. E você chegou a experimentar isso, Fih, quando você fez a retirada? Então, eu parei a primeira vez que eu
fiz um uso mais assim considerável de esteroides foi para competir em 2015. E nessa competição eu rompi o tendão do ombro. Então fui obrigado a fazer uma cirurgia. Isso também é um efeito colateral muito comum, né, Fih? Porque a força aumenta, mas o tendão não fica mais forte. O músculo fica mais forte, o tendão não acompanha se você não tem o treino. Uma coisa que é legal que o Felipe falou no começo, para quem está chegando agora, né? Ele explicou que primeiro você tem que preparar o seu corpo e o que acontece não é isso, as pessoas já saem usando. Então, rotura de músculo, rotura de tendão é um efeito muito mais comum. Isso é uma das coisas que eu mais vi acontecer com as pessoas que eu soube que usava. Assim. Não sei se você tem essa experiência. É extremamente comum a ruptura de tendão, tanto por esse aumento muito rápido da força, quanto nas dietas quando são próximas de competição, que são extremamente restritivas, e quando se utiliza outra droga, que são os inibidores de aromatase, que servem para não permitir que esse excesso de testosterona seja convertido em estrogênio, que é o hormônio feminino. Então, existem efeitos colaterais do uso de hormônios, que são, por exemplo, a ginecomastia, que é aquele crescimento do tecido mamário, né, do homem. Fica com mamas realmente assim mais pronunciadas, chama-se isso de tetas de cadela no meio do fisiculturismo, porque fica realmente muito feio. E aí você deu só com cirurgia, você deu um exemplo legal, porque o que acontece, gente, é assim. Quando você faz uso de um medicamento e você começa a ter efeito colateral, e no caso o aumento da massa muscular é considerado um efeito colateral, ainda que seja o efeito desejado, o efeito terapêutico para quem está fazendo uso do ponto de vista do esporte. Mas assim, você começa a ter um efeito colateral, você começa a ter outros efeitos colaterais. E aí, para tratar esses efeitos colaterais, você usa um outro medicamento. E aí, esse outro medicamento tem efeitos colaterais. Aí você usa um terceiro medicamento para tratar os efeitos colaterais do segundo. E isso, na medicina, a gente chama de cascata iatrogênica. Então, iatrogenia seria esse efeito deletério sobre o corpo de algum tratamento, seja ele farmacológico, seja cirúrgico, enfim. Então, assim, o que acontece com quem usa anabolizante é que a pessoa começa a entrar numa cascata iatrogênica, porque daí ela usa a testosterona, e aí para evitar a conversão de estrogênio ela usa uma segunda droga, às vezes até uma terceira droga, que é o tamoxifeno junto, né? E aí essas outras drogas vão ter outros efeitos colaterais, por exemplo, no fígado, e aí vai usar um protetor hepático, que por sua vez pode ter um outro... E aí que começa o negócio, né, Fih? É a polifarmácia. A Márcia perguntou se pode dar hérnia. Pode dar hérnia também por conta de fazer força, né? Hérnia inguinal. Ou até hérnia umbilical, mas eu acho que a umbilical talvez seja mais rara, por causa do fortalecimento. Acontece também. Mas então, só concluindo aquele raciocínio, com o uso de inibidores de aromatase, baixando demais o estrogênio. O estrogênio é um hormônio feminino, mas tem várias funções importantes no organismo do homem também. E uma das consequências dele extremamente baixo é a falta de lubrificação nas articulações. E perda de massa óssea também. E isso favorece mais o aparecimento de lesões. Então, rompi o tendão do ombro e tive que parar de utilizar. Na verdade, não é que eu poderia ficar usando, mas não fazia sentido ficar usando esteroides sem nem sequer estar treinando. A minha sorte, por assim dizer, é que eu não dependia daquilo para minha autoestima, como muita gente depende. É claro que o meu uso de hormônios tem uma relação com uma autoestima, uma busca nesse sentido, mas assim, de maneira geral, eu não era um cara que dependia disso de uma forma significativa e que se sentiu arrasado por não ter mais determinado físico e tal. Eu tinha uma rede de apoio, por assim dizer, muito grande. Então, quando eu parei de usar esteroides, foi também o momento em que eu comecei a faculdade de nutrição e eu me dediquei extremamente àquilo, então a minha energia foi para aquilo. Eu estava num relacionamento que durou praticamente todos os meus anos de uso de anabolizantes com uma médica que conhecia todos esses efeitos, que obviamente sabia que eu usava e que me apoiava em parar de utilizá-los. Então, nesse sentido, eu tive o apoio dela, que sabia também dos colaterais, inclusive dessa queda de testosterona. Então, eu tive um ambiente que me proporcionou passar por esse período de uma maneira mais amena, por assim dizer. Como não aconteceu no futuro, como eu vou contar depois. Então, essa primeira passagem foi mais tranquila. Eu perdi praticamente todos os meus ganhos, porque eu não estava nem treinando, fiz uma cirurgia
de qualquer maneira eu já iria perder, ainda mais sem ter o estímulo do treino. Eu fiquei magro mesmo. Ficava ouvindo aquelas piadinhas do que eu estou usando, HIV, crack e não sei mais o que. Mas eu Ai, gente, tava. esse bullying, a gente precisa começar a refletir sobre isso também, né? Porque esse tipo de brincadeira, e entre homens isso é muito comum, é zoeira e tal. Ah, essa é coisa de homem. Só que esse é o tipo de fala que muitas vezes motiva a pessoa a tomar certas decisões e mexe com a autoestima. E homem não fala muito sobre isso, né, Felipe? Infelizmente isso é um tabu entre os homens ainda. Graças a Deus essa coisa está mudando um pouco. Eu queria te fazer uma pergunta. Você sentiu diferença do ponto de vista mais prático, assim, da forma como as pessoas te respeitavam, de oportunidade profissional, né? Você estava no exército, você notou a diferença pelo teu shape, assim, pelo teu físico, das pessoas mudarem a forma como te tratavam, pelo fato de você ser forte, depois pelo fato de você ter ficado mais magro? Você notou essa é, diferença? eu não notei que algo negativo depois que eu perdi essa massa muscular, mas é inegável que em muitos momentos eu colhi benefícios, por assim dizer, por conta do físico que eu já ostentei. Dentro da própria nutrição, isso passa uma confiança para as pessoas. Acredito que entre os profissionais de educação física também seja muito presente. As pessoas acabam associando uma coisa a outra. Se o cara tem um físico tal, então ele deve ter o conhecimento tal, o que não necessariamente é verdade, e às vezes pelo contrário, né? Tem muitos caras aí que são enormes, mas não entendem absolutamente nada, nem de educação física, nem de nutrição, nem de medicina, nem de coisa nenhuma, mas está se enchendo de hormônios e tem um físico impressionante. Isso não quer dizer que E ele isso é seja um muito bom profissional. importante. Não, isso que você falou, Felipe, é muito importante, porque assim, infelizmente, a gente vive numa cultura da aparência, tá? E é lógico, a gente não tem como mudar uma cultura da noite para o dia. Mas dentro de nós, mesmo quem já é esclarecido, mesmo quem já leu a respeito, mesmo quem já conversou sobre isso, muitas vezes a gente tende inconscientemente, eu acho até por uma questão ancestral, sei lá, a escolher o profissional pela aparência que ele traz pra gente. A gente tem que ser, né? Eu já ouvi isso. Você tem que ser a propaganda da tua ideologia, né? Então, se você prega vida saudável, você não pode aparentar aquilo que a sociedade entende como não saudável. E se você vende, por exemplo, você como nutricionista e você é especializado em nutrição esportiva, se você não tem cara de cara que pratica esporte e não ter cara, né, na visão popular, é ter esse físico bem desenvolvido. Se você fosse magro, vamos dizer, se você fosse ultramaratonista, não tinha como você ser forte desse jeito. E ainda assim, você seria um cara muito do esporte, né? Só que esse é o know-how das pessoas. Então, a gente tem que começar a também se perguntar e ver qual que é o nosso papel de cada um de nós, inclusive vocês que estão ouvindo a gente aqui, de perpetuar esse tipo de comportamento entre as pessoas, esse tipo de sentimento que gera, porque assim, a maioria das pessoas que começam a usar droga, seja droga ilícita, seja anabolizante, são adolescentes e pós-adolescentes. E essa é uma fase da vida que a gente ainda não tem maturidade emocional para tomar uma decisão como essa. E isso que o Felipe está contando é muito importante, porque depois que você entra, é muito difícil sair. Porque tem toda uma questão, você tem ganhos com isso, você tem dor, né, que é a depressão, a perda de autoestima quando você para, e aí a pessoa acaba nunca mais parando, é muito complicado. Nem todo mundo tem a sorte que você teve de ter uma rede, né, Fih? Mas enfim, continua a sua Toda, história. Todavia, ainda que eu tenha tido uma rede, ainda que eu tenha um conhecimento que eu posso considerar razoável sobre isso, querendo ou não, foram aí praticamente 7 anos usando esteroides anabolizantes. Então, usei, parei, usei, parei, usei, aí não parava mais, fazia as pontes ali que eu falei. Tanto é que fui até pedir ajuda para você para parar da melhor maneira possível. E então também sou de alguma forma refém de todo esse mecanismo. Como eu falei, eu colhi benefícios, certamente. Eu poderia ter todo o conhecimento que eu tenho, mas não ter físico nenhum, e eu tenho certeza que algumas portas não teriam se abrido para mim. A absoluta seria ingenuidade ou mentira dizer que não, o que é uma pena, mas é um fato. Mas eu também colhi consequências ruins disso. Então, eu falei do meu primeiro ciclo, eu usei testosterona com outro esteroide oral, oxandrolona, era tudo da farmácia e tal.
e tinha muito respeito, muito medo, mas com o tempo a gente vai ganhando confiança e vai vendo que não faz tão mal assim quanto falaram, não estou sentindo nada demais, os efeitos colaterais são toleráveis, talvez aumentou um pouco a espinha, mas também foda-se, né? Eu tô gigante e o meu colesterol tá ficando horrível, mas lá na frente eu cuido disso e assim vai. Então, com o tempo eu passei a usar outras drogas que já não eram mais vendidas em farmácia, então logo do mercado paralelo, de onde já não se tem uma segurança em relação àquilo, não se sabe nem se é exatamente aquilo que você está utilizando ou não. E aí, voltando à pergunta que fizeram antes, né? Porque a pessoa relatou um caso de necrose e tal. É justamente por esse motivo. Porque muitos dos anabolizantes que se compram, né, das drogas anabolizantes, não tem fiscalização nenhuma. Vem do Paraguai, vem de farmácias clandestinas. Tem um monte de gente que importa o sal e fabrica, e aí faz mais diluído para poder ganhar mais dinheiro, e aí bota um diluente que não tem esterilização, não tem nada. Então a chance de ter problema com drogas compradas no mercado paralelo é sempre maior. E é isso que a gente começa a ver quando a gente começa a atender essas pessoas nos hospitais, que daí é a experiência que eu tenho, entendeu? Então assim, meus amores, só para vocês entenderem, tá? Infelizmente, da mesma forma que uma pessoa que vê alguém tendo benefícios está enviesado pelo lado positivo, eu estou enviesada pelo lado negativo, porque eu sempre vi as pessoas chegando quando a bomba já tinha explodido. E ver a pior coisa que pode acontecer para quem usa me fez ter um verdadeiro pavor de anabolizante. Eu tenho muito medo. Esse medo que você fala que você perde depois, é assim... Eu morro de medo, tanto que quando eu preciso fazer reposição hormonal em homens que realmente... E essa é a minha área de especialização, se vocês não sabem, tá, gente? Eu estudo sobre testosterona, eu fiz o meu mestrado, o meu doutorado estudando patologias de testículo, então a endocrinologia do homem é a minha área de especialização. Eu tenho muita experiência em usar testosterona como reposição de homens que não produzem por doença, por câncer, por um monte de coisa. E é tudo feito com muito cuidado. Eu tenho muito medo de testosterona porque eu já vi muita coisa ruim acontecer. Mas eu também sei que assim, a coisa muito ruim acontecer é a ponta do iceberg e tem muita coisa para baixo, né? Por isso que eu acho legal a gente falar sobre isso. E tem um monte de gente aqui agradecendo você pela tua sinceridade. Vocês entenderam, meus amores, por que eu tinha que chamar ele para falar? Muitas pessoas têm que te ouvir. Enfim, continua, Fih. Essa live tinha que ter 2 horas, né? Já tá aí faltando 20 minutos. Eu vou até... Vamos começar a ir pro lado mais dark, então. Fui perdendo o medo, comecei a usar drogas que eram do mercado paralelo e também a combinar drogas diferentes e também a usar drogas que eu tinha mais receio, porque existe também dentro desse universo, isso tomaria muito tempo explicar, mas de maneira geral existem drogas que são tidas como drogas mais tranquilas de se usar, com efeitos colaterais mais toleráveis, e drogas das quais se tem um receio maior, tanto pelos efeitos sobre a saúde, por exemplo, do fígado, quanto pelos efeitos que elas causam, inclusive, psicológicos. E aí a gente entra numa classe de drogas que realmente me trouxe problemas que eu não soube identificar naquela época. Que hoje eu tenho mais conhecimento e, enfim, já voltei a usar essas drogas, mas com uma consciência diferente. Então, existem drogas como boldenona e trembolona, por exemplo, que são drogas que afetam demais a produção dos nossos neurotransmissores. Elas são chamadas de drogas neurotóxicas e elas afetam demais o humor. Varia um pouco os efeitos que a mesma droga pode ter sobre o indivíduo. Então tem gente que pode, por exemplo, ficar muito depressiva, tem gente que fica muito agressiva. E a trembolona, a gente brinca que quando se usa ela tem que comprar uma jaula junto, porque ela mexe demais com a cabeça. Eu tenho amigos que assim, ficam assustadores, que eu já tive que sair de dentro do carro e falar, cara, eu não posso andar contigo dentro do carro, porque tu vai brigar, tu vai fazer merda. Isso não acontece. Pode gerar ansiedade também. É a segunda vez que a Mari pergunta. Pode dar também, não pode, Felipe? Ansiedade, essa coisa do ficar nervoso, irritado, né? Demais. Eu não fico agressivo com trembolona, mas eu fico extremamente assim, com o pavio curto e estressado de maneira geral. Não pode falar qualquer coisa para mim que eu fico no meu limite.
por eu ser um cara bastante tranquilo, eu acho que eu consigo controlar isso de uma forma que não fica tão explícita. Mas quem convive comigo sofre as consequências. O Bruno, um grande amigo meu, estudava comigo durante a faculdade e eu falava para ele, cara, vou usar trembolona, se eu ficar insuportável, tu me avisa. E não foram poucos os dias em que ele chegou e falou, cara, na boa, tu tá demais, tu tá insuportável. Não dá para falar contigo, não dá para conviver contigo. Especialmente que era final de semestre na faculdade, eu estava no exército, atolado em trabalho, me preparando para a competição com dieta restritiva, então eu estava insuportável. E eu não enxerguei isso na época. Por mais que o Bruno ali tivesse me dando uns toques, me avisando, eu não tinha a real noção do quanto eu estava insuportável. E isso afetou severamente o meu relacionamento. Eu só fui enxergar isso anos depois. Não enxerguei naquela época. Se ela estiver assistindo, desculpa. E quando eu fui usar de novo, por exemplo, trembolona, num uso muito mais recente, no ano passado, eu falei para minha namorada, eu vou usar trembolona. Ela não sabe nada sobre isso, né? Eu vou usar trembolona, é um negócio que vai me deixar possivelmente insuportável. Se isso acontecer, me avisa. E ela me avisou, mas é óbvio que eu continuei usando. Agora isso já passou. Esses dias eu estou contando isso aqui só para vocês terem uma ideia, falando casos reais mesmo. Tem um pouquinho de trembolona dentro do armário do meu banheiro, porque sobrou, porque eu parei de usar. Essa semana eu abri o armário e ela estava junto comigo e eu mostrei para ela e brinquei assim, olha só, sobrou um pouco, vou terminar esse restinho. Ela olhou para mim, séria, e falou assim, se tu fizer isso, tu pode morar em outra casa. Porque não dá para viver com alguém que usa trembolona. Não, e é interessante a gente se perguntar, né? Quer dizer, será que tudo isso compensa o benefício? Pois é, e o pior para mim ainda foi a boldenona. É uma outra droga que eu já havia tido experiência, não tinha me causado esses problemas, mas na última vez que eu usei causou, me deixou extremamente depressivo. Então eu perdia de manhã cedo, eu não tinha vontade de sair da cama, tudo estava ruim, meu trabalho estava ruim, tudo estava desanimador. E eu falei, cara, não é possível, eu estava a 300 por hora, a minha vida, enfim, está incrível e eu não consigo ver nada de bom, só pode ser isso. E parei de usar, foi muito rápido. Aquilo parece que tirou, assim, ó, arrancou de dentro de mim um espírito ruim e a vida voltou a ter cor de novo. Então eu sempre estive muito atento a essas mudanças de humor, comuniquei às pessoas do meu redor e tentei de alguma forma me prevenir. A gente vê aí já a dependência, né? Porque assim, eu não tô parando de usar, eu tô avisando todo mundo para minimizar a merda que eu tô fazendo, mas eu tô usando. E o que eu tava dizendo? Imagina pessoas que não fazem nem ideia desses efeitos que elas podem acabar sofrendo, que estão vivendo em situações de um estresse muito maior ou que estão expostas a situações em que podem fazer com que elas reajam de uma maneira totalmente descontrolada, tendo atitudes que talvez possam custar muito caro, possam custar, de repente, uma agressão, possam custar um emprego, possam custar um relacionamento em definitivo, ou sei lá o que mais possam causar. Então, o uso dessas drogas, especialmente, ele é muito sério. Eu não recomendo para ninguém, de jeito nenhum. Não tenho mais a pretensão, eu nem diria, porque isso está muito longe de mim. Assim, eu estou decidido que eu nunca mais vou usar essas drogas na minha vida, porque realmente não faz sentido. O preço que elas cobram é muito caro. Os efeitos são irreversíveis? Pergunta ela. Esses neurotóxicos, essas drogas neurotóxicas que eu estou falando, o efeito que eu estou aqui também relatando, de depressão, agressividade e tudo mais, eles passam, tá? Eu estou normal, estou zerado, passou. Agora, eu não sei o que isso alterou dentro do meu cérebro que pode me custar em algum momento da minha vida. Não sei o quanto isso pode aumentar o risco, sei lá, de um Alzheimer, por exemplo, ou de qualquer coisa dessa natureza, não faço ideia. Então, posso fazer uma intervenção aqui rapidinho, Fê? Seguinte, Mari, eu expliquei até um pouco mais sobre isso, eu fiz uma live especificamente sobre a testosterona, e só para resumir, a testosterona e todos os outros hormônios esteroides, que são ésteres de colesterol, eles têm dois tipos de efeito. Um efeito
mais agudo, que é o efeito de modificar metabolismo, é o efeito metabólico que a gente chama, que é o efeito citoplasmático, etc. E tem um efeito de mudança de transcrição de genes, ou seja, um efeito genético, um efeito de realmente mudar a estrutura. Então, a gente diz que todo hormônio esteroide tem um efeito metabólico e um efeito estrutural, tá? Então, porque, afinal de contas, pensa, por exemplo, né? A pessoa vai entrar na puberdade, ela vai ter um estirão de crescimento, ela vai ter mudança de pelos e tal. Então, assim, são efeitos que vão perdurar por mais tempo. Então, do ponto de vista de retirada, você, geralmente, depois de algum tempo, você tem reversão de alguns efeitos metabólicos. Mas esses efeitos estruturais, eles são irreversíveis. E mesmo os efeitos metabólicos, dependendo do tempo de uso, por exemplo, o aumento do colesterol, como o Felipe comentou no começo da live, a pessoa pode ficar com uma marca metabólica e isso aumentar o risco dela lá na frente. Então, se ela tiver uma predisposição familiar e todo mundo na família com 60 anos fica com colesterol alto, de repente essa pessoa vai ficar com 45, a gente não sabe. Até porque não existem muitos estudos, porque não se fala sobre isso. Então, ninguém conta. Muitas vezes, eu já atendi pessoas com consequências claras de uso de esteroides na juventude e que tem vergonha de contar para o médico, ou às vezes nem está associando que o diabetes que ela está tendo com 48 anos foi por causa do anabolizante que usou com 20 anos, entendeu? Então, assim, isso que o Felipe está falando é muito sério, é muito importante. Existem efeitos que são reversíveis, e existem efeitos que não são reversíveis, que são para sempre, e muitas vezes efeitos que vão aparecer anos após o uso. E aí é que tá. Muitas vezes não adianta você ficar fazendo remédio para monitorar. E isso é uma coisa que eu ouço de muitos caras que me procuram para eu acompanhar, pedindo assim, não, mas é só para pedir os exames, você não precisa me prescrever, eu já estou usando, eu só quero acompanhar. E aí eu falo, gente, ter um exame normal hoje não significa que você não está sob risco. E é por isso que eu morro de medo, vocês entenderam, gente? Enfim. Existem os riscos que a gente não pode calcular. Aliás, o meu comentário naquela aula que você começou falando, ele foi sobre isso, que é sobre o fato de que é possível que cause esterilidade. E eu li um estudo que os pesquisadores conversaram com usuários de esteroides anabolizantes e perguntaram se eles soubessem que poderiam se tornar estéreis por causa do uso de anabolizantes, se eles teriam usado em algum momento, ou começado o uso. E eu não lembro o percentual, mas a imensa maioria falou que não. E eles não sabiam dessa possibilidade. Então, por isso que eu estou falando que eu acho importante falar sobre anabolizantes, porque aqueles que escolhem usar devem estar cientes do risco. E seria uma hipocrisia tremenda eu falar, eu julgar o uso de esteroides de alguém, né? Porque eu estou aqui relatando o quanto eu usei eles durante 7 anos. Então, eu não julgo o uso de esteroides de forma alguma, eu entendo que existem muitas razões pelas quais as pessoas procuram isso, mas entendo também que tem pessoas que fazem uso totalmente inadvertido, e o que eu acho pior de tudo, muitas vezes prescrito por médicos que não contam a história toda. Então, eu tive uma paciente, real, faz 2 semanas, se eu não me engano, que ela foi no médico e falou para ele que gostaria de perder uma gordura localizada e tal, e ele prescreveu oxandrolona para ela, sem nem falar o que era, só botou no papel, toma isso aqui e tal. E ela falou, tá, mas eu não preciso procurar um nutricionista porque eu como tudo errado e tal. Ele falou, não, é só não comer mais carboidrato. Então o médico prescreveu anabolizante e é real isso, assim, foi aqui agora, ela é minha paciente hoje. E deve estar escutando isso aqui. Então o médico entregou um anabolizante para ela, sem avisar para ela sobre nada do que aquilo poderia causar na vida dela, e nas mulheres tem consequências diversas que a gente já falou. Devastador. Nossa. Não, e assim, muitas vezes não é nem... No caso, ela foi buscar um médico por uma questão estética. Hoje em dia tem uma moda de se passar testosterona para mulheres na menopausa, e eu atendo várias mulheres que não sabem que estão usando testosterona, porque eles estão passando um gelzinho de reposição hormonal com tudo junto. E mulher não precisa de testosterona, principalmente na menopausa, que é uma fase da vida em que a mulher fica num hiperandrogenismo relativo, entendeu? Então, assim, gente, a testosterona, ela tem consequências. E isso ser prescrito por médico, isso é muito grave. Mas tem uma glamorização. E a gente volta naquilo que você falou.
né? Você como nutricionista, ter o físico que você tem te abriu portas. E aí, muitas vezes, eu tô aqui falando sobre anabolizantes, eu estudo sobre isso, eu tenho mestrado e doutorado pesquisando sobre isso, não especificamente sobre anabolizantes, mas sobre testosterona e doenças testiculares. Mas eu sou magra, eu não uso, né? Eu não tenho shape. E aí o coleguinha, que é oftalmologista, o Dr. Bomba, que saiu na capa da revista, é oftalmologista, mas ele é gigante e as pessoas, ele tem 200 milhões de seguidores e eu não tenho ninguém. Então as pessoas vão acreditar mais nele do que em mim, entendeu? Por quê? Porque é isso, a gente volta naquilo que você falou, de uma sociedade visual. E assim, existe uma campanha pesada da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia contra o uso estético, justamente por tudo isso que a gente está falando. E a maioria dos médicos que prescrevem anabolizante não é endocrinologista, porque o endocrinologista sabe o BO que é, entendeu? Eles fazem curso de final de semana e acham que sabe prescrever hormônio. Mas enfim, fechando isso, termina de falar, filho. Então, hoje eu não sei se eu posso ter filhos. Talvez eu não pudesse ter de forma alguma, é possível, mas talvez quando eu quiser ter filhos eu não possa ter. Certamente vai bater a consciência em função do uso de anabolizantes. A pergunta assim, porra, eu abri mão talvez de ter filhos por conta do meu uso de anabolizantes. Isso é uma coisa que eu considero uma das piores possíveis consequências do uso de esteroides para quem pelo menos tem essa expectativa. Já é algo que eu tive que trabalhar na minha cabeça, porque, como eu falei, eu não estou afirmando que quem usa anabolizantes não vai poder ter filho, tá? Existem atletas aí que estão tomando toneladas de anabolizantes e engravidam as suas esposas. Mas existe um risco que não pode ser previsto. Não tem como eu fazer um teste e saber se tomando anabolizante isso vai acontecer comigo ou não. Então, existe um risco incalculável. Eu já tive que trabalhar isso no âmbito pessoal para entender que é uma possível consequência com a qual eu vou ter que lidar para o resto da minha vida. E isso é gravíssimo. Então, as pessoas que pensam em utilizar anabolizantes, elas precisam pensar lá na frente. E é óbvio que na adolescência ninguém está preocupado com nada disso. Eu quero ficar gigante hoje e amanhã eu vejo o que vai dar. Mas amanhã pode ser que não tenha mais como voltar. Então, o uso de testosterona, quando eu falo testosterona, de anabolizantes de maneira geral, eles podem fazer com que ela se torne de fato necessária depois, né? Então, o usuário de esteroides anabolizantes ele pode se tornar alguém de fato dependente dos anabolizantes, porque a sua produção natural não acontece mais, e aí ele deixa de ser um usuário recreativo para ser um usuário que faz um uso realmente prescrito medicinal, pelo médico, né? Medicinal, porque ele não pode mais produzir testosterona. Então, isso também é uma coisa que eu acho bastante grave, porque tornar-se dependente de uma medicação é uma coisa, não sei nem como categorizar, triste assim, talvez, que para algumas pessoas é de fato uma necessidade, mas que não foi de escolha delas, né? Por exemplo, um diabético que é obrigado a utilizar insulina para o resto da vida, bom, é algo que ele não pôde escolher. Mas quem utilizou esteroides anabolizantes e criou essa situação, eu acho que é muito ruim e é algo para se pensar, assim, pô, será que vale a pena eu usar isso aqui e de repente me tornar dependente pro resto da vida? Vamos pensar numa questão prática bem, bem tola, assim. Pô, vou fazer uma viagem e aí quanto tempo que eu vou ficar fora? Como é que eu vou conseguir testosterona fora? Ou eu vou levar testosterona, mas como é que eu vou levar a testosterona? E aí começa, né? Então, como é que eu vou viver sem essa droga da qual eu sou dependente num ambiente que não é familiar para mim? Aqui tem um médico me dando a receita, mas e se eu for para outro país? Então, começam a surgir complicações de várias naturezas, né? A gente está falando aqui de problemas que você sente na hora, de problemas que a gente não sabe quais podem ser no futuro, de problemas que a gente sabe que pode acontecer, mas não tem certeza se vai acontecer ou não vai, de problemas no relacionamento, de problemas financeiros também, né, Fih? E inerentes ao próprio uso, que nem você falou, uma aplicação que pode gerar um abscesso ou coisa dessa natureza. E, enfim, várias complicações que vão muito além dessa coisa glamourizada e inocente que se tornou, vou fazer um ciclo, vou tomar um negocinho.
tem muitas meninas, vou falar rapidinho de mulher, tem as mulheres perguntando aqui. Tem várias meninas que entram no consultório e falam comigo, dão oi, tudo bem, bom dia. Elas podem muitas vezes ser magrinhas, assim, não ter aquele aspecto de mulher musculosa, estereotipada, que quando ela abre a boca eu sei que ela usou anabolizantes, porque a voz dela mudou e não tem Para mais sempre. volta. E ela usou talvez um negocinho que o cara da academia falou para ela que não ia ter problema. E agora a voz dela nunca mais vai voltar a ser a mesma. Aumento do clitóris, não tem como voltar atrás. Durante o uso, acne, queda de cabelo, várias coisas que são assim bem Para a ruins, mulher é mas muito que pior. no Instagram a gente não vê. Eu acho que assim, para a mulher, durante o uso é muito pior. É muito pior. O homem tem um pouco mais de espinha, tal, isso passa até meio que batido, assim, despercebido, já são características androgênicas, assim, do homem, né? Mas a mulher fica realmente muito pior. E depois do uso, eu acho que talvez para o homem seja pior em função dessas consequências que eu estou falando, de possível esterilidade, a depressão e por aí vai, né? É difícil dizer para quem que é pior. O nosso tempo está Bom. acabando, né? Ai, gente. Gente, vocês acham que ele deve deixar salvo essa live? O que vocês acham? Por Cara, favor, Felipe. foi super light. Eu achei que iam perguntar várias coisas bizarras. Ninguém quis saber muita coisa. Tá bom, então. Passei ileso aqui. Meus amores, eu espero que vocês tenham entendido o porquê da gente estar aqui. Felipe, eu queria muito, 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 muito agradecer essa doação que você fez pra gente. Você não só doou o seu tempo e seu conhecimento, mas você doou a tua história pra gente, né? Você abriu o seu coração, você expôs aqui coisas pessoais. E assim, eu queria muito que todas as pessoas que fizeram uso e que tiveram consequências negativas tivessem a coragem que você tem de expor isso, porque assim, a população que inicia o uso de anabolizante é uma população extremamente vulnerável, que são adolescentes, pós-adolescentes, pessoas jovens, muitas vezes que não param para pesquisar, muitas vezes influenciados por esse meio que é tão cruel, cheio de bullying, como o pessoal até comentou aqui nos comentários, né? Então, assim, muito obrigada. Eu tenho certeza que você vai impactar muitos corações com essa live. Por favor, deixa salva. O pessoal tá pedindo para deixar salva. E, assim, eu queria agradecer a presença de todos vocês, os comentários, a gente foi vendo, mas eu não quis também interromper muito, porque senão a gente ia perder a fluidez aí da conversa, né, Fih? Mas, pessoal, gente, muito obrigada por tudo que vocês colocaram aqui. Eu li todos os comentários. O pessoal curtiu, o pessoal perguntou, o pessoal se identificou, o pessoal, enfim, entendeu o nosso propósito aqui, que é um propósito de esclarecimento e não de fazer apologia, muito pelo contrário, né? E, assim, de novo, amigo, muito obrigada. Nossa, muito obrigada. Estou muito feliz de ter feito essa live com você. Tem 2 minutinhos aí para você fazer sua fala final. Enfim, eu tenho outros conteúdos aí sobre anabolizantes, tenho um podcast, de vez em quando eu posto alguma coisa. Eventualmente a gente pode fazer uma outra no futuro, indo nos lugares mais obscuros aí que a gente não falou. Cara, existem coisas surreais dentro desse meio. E a gente pode até fazer... Não... a gente pode até fazer um ensinando a parar, né? Porque... talvez. Ajudar as pessoas nesse sentido, né? Eu acho que é uma boa também. Verdade. Na verdade, vai ajudar muita gente. Vamos fazer. E, enfim, eu espero que isso, pelo menos, abra um pouco os horizontes de algumas pessoas. Como eu falei, eu não julgo de forma alguma quem faz uso. Seria loucura eu fazer isso. Mas eu penso que as pessoas devem ter condições de fazer escolhas bem informadas. E normalmente isso não é uma realidade. Normalmente só o lado bom que é vendido e o que tem de ruim acaba sendo escondido. Então tenham muito cuidado, independente se for utilizar algo que foi passado por alguém que é amigo, ou por alguém na academia, ou coisa do gênero, ou mesmo por um médico. Procure uma segunda opinião, né? Se foi no médico, ele te prescreveu e tal, você não tem muito conhecimento sobre isso, procura um outro médico e pede a opinião dele, fale com mais pessoas, não faça nada sem se sentir seguro. Não use alguma coisa que você não tem certeza sobre o que é, porque existem consequências que podem ser graves. E é isso. Estou aí à disposição. Se alguém quiser mandar perguntas aí depois, manda. Eu vou responder numa boa. E obrigado, Ju, pelo convite. Eu vou deixar salva a live. Foi super light. Eu achei que ia ser bem pior. Vou deixar salva aí. E quem assistiu, gostou, pode mandar para alguém que pode estar pensando em usar ou que já está usando. Enfim, que possa se beneficiar dessas informações. Eu vou encerrar, senão a gente vai perder a live, beleza? Então encerra. Vou botar no IG agora. Valeu, beijo, galera. Gente. Um beijo, tchau. Tchau, tchau.